Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Power BI para iniciantes, onde apresentaremos tudo o que você precisa saber para montar relatórios precisos e profissionais utilizando o Power BI Desktop. Nas aulas anteriores, você aprendeu como importar e processar dados dentro do Power BI e também como gerar gráficos e fazer o processamento nos dados que serão enviados para o Excel. Neste vídeo, você vai aprender a aplicar uma formatação condicional a gráficos inseridos no Power BI Desktop. Para isso, na guia página inicial, encontramos o comando obter dados e através dele podemos visualizar as diversas fontes da qual podemos importar dados para serem processados. Para esta demonstração, vamos fazer uma importação de uma base de dados montada em Excel. Será exibido a janela de navegação e ao lado esquerdo podemos visualizar quantas planilhas possui esta pasta de trabalho. Selecione a planilha que deseja importar. Observe que as informações registradas na planilha são exibidas. Abaixo, encontramos estes dois botões, onde podemos carregar estes dados direto para o Power BI ou fazer uma edição prévia dos dados. Para este exemplo, clicaremos em Carregar. Veja que foram carregados para o Power BI relatórios com os seguintes campos: nome do cliente, endereço, produto, data da compra, quantas unidades foram adquiridas pelo cliente e o preço unitário de cada item comprado. Primeiramente, no painel de visualizações, vamos escolher que tipo de gráfico queremos para o nosso painel. Vamos gerar um gráfico para avaliar o desempenho de cada vendedor. Para essa demonstração, sugerimos o gráfico de barras. Então, no painel de campos, arrastamos a coluna Preço Unitário para a seção Valor. De volta ao painel de campos, arrastamos a coluna Cliente para a seção Eixo. Clicando no botão de pincel, habilite a seção Rótulos. E um pouco mais abaixo, na seção Posição, troque para a opção Extremidade Interna. Agora vamos aplicar a este gráfico uma análise adicional, baseada no faturamento, pois uma maior quantidade de vendas não indica um faturamento maior. Para visualizarmos isto no gráfico, acionamos novamente a ferramenta de pincel e descemos até a seção Barras. Ao lado, clicamos no botão Formatação Condicional. Será carregada uma janela para que possamos efetuar as configurações. E na seção em que campo devemos basear isso, escolha a coluna com os valores numéricos, que serão usados como referência, neste caso a coluna Unidades. Na seção Mínimo, escolhemos um tom de azul mais claro. E para a seção Máximo, escolhemos um tom de azul mais escuro, ou qualquer outra combinação de cores de sua preferência. Clicando em OK, veja que o gráfico é reformatado, indicando no gráfico os maiores faturamentos com tom de azul mais escuro e os menores faturamentos com tom de azul mais claro. Seguindo o mesmo conceito, vamos gerar um segundo gráfico de barras. Este gráfico deve demonstrar o faturamento por produto. Para isso, no painel de visualizações, vamos escolher que tipo de gráfico queremos, neste caso, novamente um gráfico de barras. No painel de campos, arrastamos a coluna Preço Unitário para a seção Valor. De volta ao painel de campos, arrastamos a coluna Produto para a seção Eixo. Clicando no botão de pincel, habilite a seção Rótulos de dados. E um pouco mais abaixo, na seção Posição, troque para a opção Extremidade Interna. Agora vamos aplicar uma formatação condicional a este gráfico. Novamente, na ferramenta de pincel, descemos até a seção Barras. E ao lado clicamos no botão Formatação Condicional. Será carregada uma janela para que possamos efetuar as configurações. Na seção em que campo devemos basear isso, escolha a coluna com os valores numéricos que serão usados como referência, neste caso a coluna Unidades. Na seção Mínimo, escolhemos um tom de azul mais claro e para a seção Máximo escolhemos um tom de azul mais escuro, ou qualquer outra combinação de cores de sua preferência. Clicando em OK, veja que o gráfico é reformatado, indicando no gráfico os maiores faturamentos com tom de azul mais escuro e os menores faturamentos com tom de azul mais claro. E clicando dentro das barras deste gráfico, note que ele destaca no gráfico anterior os clientes relacionados com o produto escolhido. E está pronto!
Neste vídeo, você aprendeu como aplicar uma formatação condicional a gráficos inseridos no Power BI Desktop. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!